É praticamente unanimidade entre os fãs que depois de Alien de 79 e Aliens o Resgate, foi a partir do terceiro filme que o trenzinho da franquia começou a sair dos trilhos. Alien 3 é uma bagunça, e muito disso se deve ao processo de produção, que contou com um número bem grande de roteiristas e diretores ao longo de todo o seu desenvolvimento. Quando as gravações começaram, eles não tinham nem mesmo um roteiro pronto, o que certamente custou alguns anos de vida ao diretor David Fincher, que foi quem acabou com essa bomba em mãos. Mas será que algum dia houve alguma chance, alguma linha do tempo do multiverso onde Alien 3 poderia ter sido um filme bom? Considerando as versões anteriores do roteiro, que eu já comentei em outro vídeo aqui no canal, eu acho essa uma afirmação bem complicada de se fazer. Mas um fato interessante é que a primeira pessoa procurada pelos produtores para trabalhar no roteiro de Alien 3 foi um dos fundadores do Cyberpunk, o escritor William Gibson. E a sua ideia de continuidade para o universo de Alien seria bem diferente daquilo que foi para o cinema, incluindo uma guerra fria espacial e aliens transmitidos por esporos. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora, aqui é Sora, e hoje vamos falar sobre Alien 3 de William Gibson, um roteiro esquecido por muitos, mas que tem o seu lugarzinho especial nos corações de alguns fãs. Roda a vinheta porque hoje é dia de falar de uma daquelas sequências que nunca aconteceram, mas que eu queria ter visto. Hollywood tem uma cena bem complicada. Toda vez que um filme faz sucesso, faça sentido ou não, as produtoras logo começam a pensar em uma sequência. E bom, Alien, o Oitavo Passageiro foi um baita sucesso. E a sua sequência, Aliens o Resgate, foi um sucesso maior ainda. Os aliens começaram até a virar brinquedo. Então logo a Fox foi atrás da Brandywine Productions, de David Giler e Walter Hill, em busca de ideias para um terceiro filme. Quando chegou a proposta da Fox, os produtores nem estavam lá tão animados para fazer mais um filme de Alien. Isso porque eles tinham noção de que essa não ia ser uma tarefa assim tão simples. O que Ridley Scott e James Cameron tinham feito anteriormente não podia ser mais replicado. Então eles optaram por fazer um terceiro filme que encerraria a franquia, porém seguiria fazendo aquilo que a sequência do Cameron fez, aumentando a escala das coisas. Dessa vez, o terror não aconteceria mais dentro de uma nave ou de uma colônia devastada. Inicialmente, a ideia era levar os aliens para a Terra. Uma das propostas era inclusive uma narrativa onde eles se fundiriam em uma coisa gigante e com múltiplas habilidades que destruiria Nova York, tipo um Godzilla xenomorfo, o que eu particularmente acho uma ideia bem ruim. A outra proposta era de um filme à la Blade Runner, onde Ripley e Newt estariam caçando uma criatura extremamente móvel em uma metrópole extraplanetária. Mas claro, o produtor não sabia o que fazer com isso, então, para tentar desenvolver algo a partir dessas ideias, eles foram atrás de alguém que entendesse do assunto. E esse alguém foi o escritor William Gibson. Conhecido por ser um dos autores que definiu o cyberpunk como um mega influente neuromancer, Gibson parecia a escolha perfeita para um filme da franquia. Afinal, muito da filosofia e estética que ele trazia nas suas criações se alinhavam com o que vinha sendo construído no universo de Alien. E a ideia de uma história nos moldes de Blade Runner foi uma coisa que agradou ele. Afinal, essa era a sua zona de conforto. Mas eis que uma série de fatores acabou alterando o rumo das coisas. A primeira delas, grana. Fazer algo tipo Blade Runner seria simplesmente inviável financeiramente. E segundo, Sigourney Weaver não estava mais interessada em retornar como Ripley. Isso porque, segundo ela, a personagem já tinha se tornado um fardo para a história. Assim, o roteiro seguiu para uma história protagonizada por Hicks, um tipo de guerra fria no espaço que teria a manipulação genética dos aliens no lugar das armas nucleares. E o Gibson chegou a escrever duas versões desse roteiro, uma em 87 e outra em 88, ambas descartadas posteriormente pelo estúdio. Hoje, tudo que nós temos desse roteiro é uma adaptação da segunda versão, publicada pela Dark Horse em 2018, uma versão em audiodrama lançada em 2019 e uma adaptação literária do primeiro roteiro que saiu em 2021, essa escrita pela Pat Cadigan. E bom, é justamente através da adaptação da Dark Horse que nós vamos conhecer hoje a versão de Alien 3 que nunca aconteceu.
A história de Alien de Gibson tem início logo após os eventos de Aliens: O Resgate. Depois daquela briga feia com a rainha, a Sulaco segue pelo espaço com Ripley, Newt e o que restou de Hicks e Bishop. Ela parte retornando para a estação Gateway, de onde Ripley tinha saído com os fuzileiros. Porém, no caminho, algo inesperado acontece. Por conta de um suposto erro no sistema de navegação, a nave acaba no território da UPP, ou Union of Progressive Peoples. Uma ideia proposta por Gibson. A UPP é uma superpotência interestelar socialista que se encontrava naquele momento em uma guerra fria contra a administração colonial e as corporações de imperialismo industrial presentes nesse ecossistema. Uma guerra que Gibson imaginou realmente com base nas tensões entre Estados Unidos e União Soviética, que ainda estavam acontecendo no momento em que esse roteiro foi escrito. Apesar de no fim a UPP não ter aparecido em Alien no cinema, pelo menos não até esse momento, se você acompanha o universo expandido de Alien, você certamente já viu essa organização por aí. Ela chegou a ser incorporada na franquia em várias produções posteriores, como é o caso do RPG da Free League, e também jogos recentes como o Fireteam Elite e o Dark Descent. Assim que a Sulaco entra no território da UPP, ela é detectada pela Interceptor. Seus tripulantes, 3 comandos da UPP, ficam curiosos para saber o que aquela nave fazia ali e decidem então fazer uma inspeção. Logo que chegam no seu interior, eles veem que alguma coisa bem sinistra tinha acontecido. Além de muitas falhas e sinais de danos, eles encontram ainda a parte de baixo de um sintético, que, para quem não se lembra, foi cortado no meio pela rainha lá em Hadley's Hope. Logo depois eles vão para a câmara de hipersono, onde estavam os sobreviventes de Aliens: O Resgate. Investigando as câmaras, o comando Kurtz nota que uma delas estava com defeito. Uma névoa estranha impedia de ver o seu interior. Então ele abre essa cápsula e dá de cara com a outra parte do sintético, e junto dele, um ovo de alguma coisa. Foi bem curiosa essa forma que o Gibson escolheu para justificar a presença de um xenomorfo ali dentro da Sulaco. Na versão de Alien 3 que foi para o cinema, foi dada lá aquela explicação de que aquele facehugger que aparece dentro da nave é um facehugger real, um tipo de facehugger próprio da rainha que deposita 2 chestbusters, um da rainha e o outro de um xenomorfo básico que seria o responsável por proteger essa rainha e expandir o ninho no futuro. Só que essa é uma explicação que na verdade nem é dada no próprio filme. Foram os artistas de efeitos especiais que falaram isso nos extras de uma edição física do filme, como eles achavam que esse super facehugger deveria funcionar. E acabou que isso aí pegou como a versão oficial, porque, né, o povo queria uma explicação. Já nesse roteiro, a explicação seria que os restos do material genético da rainha que ficaram no Bishop acabaram passando por um processo ali que deu origem ao ovo. E obviamente, assim que percebe aquele hospedeiro ali dando sopa, o facehugger salta direto no seu rosto. Quando isso acontece, o pânico se instaura entre os comandos. Eles precisavam sair dali, porque logo a nave estaria fora do seu setor e Kurtz definitivamente não passaria pelo processo de quarentena da nave. Então, Chang e Juan tratam de logo evacuar a nave, levando consigo o torso de Bishop. Logo depois disso, somos levados para a estação Anchor Point, essa no espaço da administração colonial. O piloto automático tinha levado a Sulaco até ali, mas aquela definitivamente não seria uma passagem rotineira. Além de boa parte da sua tripulação estar desaparecida, um outro transporte, esse da estação Gateway, veio com 2 representantes das ciências militares que logo ordenaram a realização de uma varredura completa na nave visitante. O motivo de tanta urgência seria uma contaminação de risco biológico. Esse desvio da Sulaco foi não só uma surpresa para o pessoal da Anchor Point, mas também um grande problema, um inconveniente. Isso porque foi justamente essa mudança na rota que acabou colocando a nave com material biológico no território da UPP, algo que violava um tratado de redução de armas estratégicas que existia entre as duas
duas potências, um risco que a companhia fez questão de assumir para ter em mãos o quanto antes o que existia dentro daquela nave. Assim que o pessoal da divisão de armas adentra a Sulaco, eles seguem até as câmaras de hipersono, onde estão Newt, Ripley, que precisa ser sedada imediatamente após atacar os soldados, e o fuzileiro Hicks. O trio está claramente em um estado traumático. Ao ver Ripley adormecida, aprisionada em um estado de choque catatônico, Newt diz que talvez fosse melhor que ela não estivesse sonhando, presa naquele pesadelo que eles tinham acabado de vivenciar. Além dos sobreviventes de Hadley's Hope, Fox e Wells, os representantes de Gateway, encontram também o corpo do comando da UPP, que eles pegam e levam até o laboratório. Algo definitivamente tinha saído de dentro dele. Enquanto a coisa fica tensa em Gateway, com toda a diplomacia espacial se vendo em risco em prol dos interesses corporativos, do outro lado, a UPP também olhava com bastante curiosidade para aquele novo material. Na estação Rodina, as memórias de Bishop estavam sendo estudadas e oficiais da UPP estavam fascinados com aquela coisa, descrita como uma máquina de von Neumann biológica, uma criatura que não apenas tinha a capacidade de se autorreplicar, mas também era uma arma extremamente letal. Segundo fontes da UPP infiltradas lá no lado corporativo, era conhecida a existência de um projeto na seção biológica da divisão de armas da Weyland-Yutani que poderia ter a ver com tudo aquilo. Um projeto secreto, mas que claramente tinha alguma conexão com a missão em LV-426. E isso os leva à conclusão de que a Weyland-Yutani estava violando o tratado, se colocando secretamente à frente da UPP na corrida armamentista. E para não ficar para trás, eles precisavam então tomar uma atitude. Inicialmente a ideia foi responder sem uso de força. Eles consertariam Bishop, enviariam de volta em protesto por violação ao tratado e exigiriam a devolução do corpo do Capitão Kurtz. Tudo isso sem revelar que eles sabiam do alienígena. Assim, eles ganhariam tempo para trabalhar nos seus próprios projetos. Riviera, administrador da Rodina, entra então em contato com o administrador de Anchor Point, Rossetti, exigindo que eles devolvessem o corpo do Capitão Kurtz. E nessa conversa ele repara numa coisa bem curiosa. Rossetti realmente não sabia que o capitão da UPP estava detido ali na estação dele. Enquanto isso, no laboratório, o técnico Tully chama Fox para mostrar os resultados de testes de compatibilidade. O teste tinha acabado extremamente rápido e agora eles viam na tela o motivo. O DNA da coisa consumia o DNA humano em questão de segundos. Vendo que se tratava de algo extremamente perigoso, Tully diz a Fox que não dava para seguir com aqueles testes ali. Eles precisariam de uma instalação de contenção. O problema é que para Weyland-Yutani, Anchor Point tinha acabado de ser promovida a uma estação de contenção. Como prometido pelo pessoal da UPP, Bishop é enviado até Anchor Point, agora reconstruído e operacional novamente. Eles ficam intrigados, se perguntando se algo no sintético tinha sido modificado ou se os seus bancos de memória tinham sido acessados, algo que infelizmente era impossível de saber. Nesse meio tempo, um acidente acontece no laboratório. Enquanto Tully mostrava a Wells os espécimes que eles tinham produzido, os containers quebram, liberando o material alienígena por toda parte. A exposição obriga os dois a irem para um bom banho de descontaminação. E esse incidente motiva então o pessoal da Weyland a afastar os dois técnicos da função. Seria muito complicado manter humanos ali dentro, já que humanos tinham medo e eram bastante suscetíveis a falhas. Eles decidem então encarregar Bishop do laboratório. Já a Sulaco foi totalmente descontaminada, consertada e seria enviada de volta. Nessa viagem parte Newt, que iria para a casa dos seus familiares mais próximos naquele momento, seus avós que viviam em Oregon. Antes de ir, ela deixa uma mensagem para Ripley, informando seu novo endereço. A garota esperava que, assim que despertasse, Ripley fosse viver com ela na Terra. Sinceramente, uma forma muito melhor
e menos preguiçosa de colocar a Newt para escanteio do que aquilo que fizeram lá no Alien 3, né? E sim, nessa versão tanto ela quanto a Ripley ficam bastante apagadas, mas muito disso foi por conta da decisão da própria Sigourney Weaver que eu comentei com vocês lá no início. Depois da experiência no laboratório, o técnico Tully desaparece, então a sua companheira Spence começa a organizar uma resistência ali dentro. Em segredo, eles contatam Hicks, contam sobre os experimentos do laboratório e falam sobre o plano de entrar lá e acabar com tudo. Hicks, sabendo do que aquelas coisas eram capazes, não hesita em ajudar aquelas pessoas. Já Rossetti decide entrar em contato com a estação Rodina, porém os seus contatos não são respondidos. E para piorar, ele detecta algo bem estranho. A nave militar da UPP, Nikolai Stoico, seguia em direção à Rodina. Mas por quê? Spencer e os outros vão para o laboratório e informam Bishop que eles destruiriam os espécimes. Porém, o próprio sintético se encarrega dessa função, já que o seu propósito era proteger os seres humanos e não permitir, por omissão, que eles fossem feridos. De repente, Rossetti e Wells chegam tentando impedir as ações dos rebeldes. Só que já era tarde demais, o Bishop já tinha apagado tudo, e no meio desse tumulto, de repente, a Wells começa a se transformar em uma coisa. Seu corpo passa por uma mutação e se torna uma criatura que ataca o administrador da estação. Nessas horas, eles metem o pé dali e a Spencer, preocupada com Tully, vai atrás do seu companheiro. E é aí que ela descobre que ele também tinha sido infectado naquele incidente do laboratório. Não querendo espalhar seja o que fosse aquilo pela estação, ele se tranca em um freezer e acaba com tudo antes de se transformar completamente. Aí nós já temos duas diferenças fundamentais em relação aos filmes anteriores. No incidente do laboratório, os ovos não tinham dentro deles uma criatura, no caso um facehugger, mas eles lançaram esporos no ar. E esses esporos não deram origem a um chestbuster, mas sim consumiram o DNA dos infectados, levando eles a um processo de mutação. Algo que lembra o que foi feito depois lá no Alien Covenant, né, com aqueles esporos que dão origem ao neomorfo. Enfim, agora Hicks sabia que as coisas iam ficar complicadas ali em Anchor Point e antes de mais nada, ele decide então salvar Ripley. Ele pega o mapa feito por Newt e lança com ela em uma cápsula de fuga. Ripley não precisava passar por aquilo mais uma vez. Assim que percebe o que estava acontecendo ali, Fox entra em pânico. Ele não só destrói os dispositivos de transmissão de Anchor Point, mas também as cápsulas de fuga restantes. Ou seja, eles não podiam enviar nenhuma mensagem e nem sair dali. Para completar a desgraça, eles também não tinham armas. Aquela não era uma estação militar, então não tinha necessidade. Por fim, o Hicks consegue encontrar no necrotério um cara usando uma switch gun com 5 munições, o que era melhor do que nada. Enquanto a turminha ali planejava o que fazer, chega uma transmissão bem confusa do pessoal da UPP. Uma técnica fala que eles tinham começado a fazer experimentos com o material coletado na Sulaco, tentando clonar o xenomorfo. Porém, as coisas tinham saído de controle. Ela fala sobre uma nova variante, mas a transmissão estava bem ruim e logo a Stoico chega até Rodina. Assim que a nave militar se aproxima, eles destroem a estação socialista sem dó. Agora o pessoal preso ali dentro da Anchor Point percebe que o melhor seria eles fazerem o mesmo. Acontece que eles só conseguiriam qualquer contato externo daqui a 70 horas, que seria quando o transporte Kansas City chegaria para abastecer. E 70 horas era bastante tempo para ficar ali só contando com a sorte. Eis que Bishop dá a ideia de então eles explodirem o reator da estação. Eles tinham ainda um ônibus espacial que serviria para eles ficarem esperando até o transporte chegar ali. Então agora era evacuar e explodir. Halliday vai até a floresta artificial que eles tinham para recolher os bichinhos e levar eles também para o ônibus. Acontece que quando ela chega lá, ela encontra o local já tomado pelos aliens. Ela é atacada por uma criatura e Hicks gasta o seu primeiro tiro. Quem é mais nerd sobre a lore de Alien com certeza conhece aquela teoria de que o alien não vê o Jonesy, o gatinho, como um potencial hospedeiro,
porque ele é pequeno. A criatura precisa ter um certo tamanho para ter espaço para o Chestbuster. Só que esse tipo de xenomorfo aí funcionaria diferente. Por ser um tipo de infecção mesmo, ele não tem essas limitações, podendo consumir então qualquer ser vivo que ele encontra pela frente. E eu tenho certeza que se tivesse ido pro cinema, essa mudança seria polêmica pra caramba. Mais uma daquelas coisas que geram milhões de teorias e explicações, porque o filme não explica e os fãs ficam se apoquentando. Infelizmente, eles não conseguem salvar Halliday e agora era seguir pra doca de embarque. No caminho, eles encontram uma estrutura, uma coisa que Hicks descreve como a resina que eles usam para fazer os seus ninhos. Ou seja, assim como Hadley's Hope, aquela estação também já estava virando ninho de alienígena. Enquanto os humanos seguem para a doca, Bishop vai até o reator, mas no caminho ele tem um pequeno problema. As tecnologias da UPP eram diferentes da Weyland Yutani. Eles tinham reconstruído as pernas do Bishop usando policarbonato, um material que era mais fraco, e por isso ele se quebra no meio do caminho, levando mais tempo que esperava para chegar no seu objetivo. Por fim, o elevador tinha sido danificado pelos aliens e a única forma de chegar até as docas era através dos dutos de serviço. Passando por lá, um deles é mordido por um alien. Sim, uma outra coisa que a gente não tinha visto antes. Esse alien tem os dentes bem humanos até. E o Hicks se vê obrigado a usar mais um tiro. Chegando na doca, eles vestem os trajes. E antes de ir, Hicks vai buscar Fox, que estava escondido dentro de uma das naves. Mas chegando lá, ele percebe que era tarde demais e apenas acaba com o sofrimento daquele homem, usando umas granadas que ele tinha encontrado por ali. Depois, quando vão abrir as portas para finalmente sair da estação, eles são cercados por 2 xenomorfos que partem prontamente para o ataque. Mas de repente, opa, eles tinham ali 2 xenomorfos diferentes. Pois é, o alien de cabeça transparente era um híbrido, resultado dos testes de laboratório feitos em Anchor Point. Já o outro era um alien de Hadley's Hope. Antes de ser enviada para a Terra, a Sulaco precisou de uma manutenção, e esse alien tinha ficado escondido na peça que tinha sido trocada. E quando os dois se encontram, eles se estranham. Era agora xenomorfo enfrentando o xenomorfo. E no fim, o Xeno das antigas extermina aquela brincadeira de cientistas gananciosos. Claro que tão logo ele resolve as coisas com aquela cópia mal feita, ele volta a atacar os humanos, que ainda não tinham conseguido sair dali. Até que Bishop, enfim, aparece e abre a escotilha para os sobreviventes. Spence e Hicks conseguem fugir da estação e o alien tem uma surpresa. Ao longo da história, quando é mostrada a infestação da estação Rodina, nós acompanhamos também a fuga da soldado Chang. Ela consegue sair da estação logo antes da sua destruição e agora ajuda na fuga dos sobreviventes em Anchor Point, acabando de uma vez por todas com aquela criatura. Enquanto eles aguardavam pelo resgate, Bishop verifica o estado de saúde do povo. Ele tinha estudado o processo de incubação e consegue determinar que nenhum deles estava infectado. Porém, Chang não estava bem. Ela só conseguiu escapar muito perto da destruição da Rodina, e por isso ela acabou infectada por radiação. Não havia muita esperança para ela naquele momento. E então a história termina com Bishop falando que agora eles precisariam agir como uma espécie. Aqueles 2 soldados estiveram em guerra entre si a vida inteira e foi justamente essa guerra que levou eles até ali. Mas agora estava bem claro que o inimigo não era o outro lado, e sim algo muito pior. Eles precisariam lutar contra o seu próprio extermínio. No fim, Kansas City chega até os sobreviventes e eles adentram o transporte, carregando consigo as lembranças daquele pesadelo. E esse foi o Alien 3 que nós não vimos. É uma narrativa totalmente diferente daquela que foi pro cinema e que eu acho que se destaca muito na sua construção de mundo. Repara que, assim como o Cameron trouxe algo de escala maior, esse roteiro também faz isso, agora estabelecendo toda uma tensão ideológica no espaço. São ideologias que têm até mesmo as suas visões distintas sobre certas coisas discutidas ao longo da história. Tem um diálogo entre os dois
dois administradores das colônias em que eles discutem, por exemplo, as suas visões sobre o Bishop. Para Anchor Point, os androides tinham status de pessoas, enquanto para Rodina eles eram nada mais do que máquinas. Sem contar que ele trouxe várias ideias que depois foram se encaixando na franquia de outras formas. Tem a contaminação por esporos, que eu comentei, e tem um outro momento também que o coronel da Rodina fala sobre como aquelas coisas eram claramente o fruto de algum experimento antigo, um artefato produto de engenharia genética. E onde nós vimos isso? Em Prometheus. E aí ele levanta a hipótese de aquelas coisas serem o resultado de alguma corrida armamentista que aconteceu em algum lugar. O que faz a gente pensar também no patógeno, que, como nós vimos, foi uma arma de destruição em massa muito poderosa criada pelos engenheiros. E será que essa arma foi também criada para alguma guerra contra outra espécie? Por fim, Gibson aproveita o sentimento contemporâneo da Guerra Fria para falar sobre a essência da guerra, uma coisa que nos divide como espécie e que nos leva por uns caminhos bem assombrosos, representados aqui no Xenomorfo. São armas criadas para destruir aqueles da nossa própria espécie, mas a troco de quê? Enfim, comentem o que vocês acharam desse Alien do William Gibson, falem suas opiniões e antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Nostromo, Marco Marcos, Joel Melo e Alexandre Hausen, o pessoal da Ponte de Comando Saren, Aldemir Júnior e Daniel Souto e os oficiais de ciências Baruch Rodrigues, André Oliveira, Gustavo Asbert e William França, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.